Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. 233. Revela a corrupção dos instintos, sem falar de mau gosto, o fato de uma mulher invocar justamente Madame Roland, ou Madame de Staël, ou Monsieur George Sand, como se isso demonstrasse algo em favor da mulher em si. Entre os homens, as três citadas são as mulheres cômicas em si, nada mais. E precisamente os melhores contra-argumentos involuntários para a emancipação e soberania femininas. 234. A estupidez na cozinha, a mulher como cozinheira, a terrível leviandade com que se cuida da alimentação da família e do chefe da casa. A mulher não entende o que significa o alimento e quer ser cozinheira. Se a mulher fosse uma criatura pensante, teria descoberto, cozinhando há milênios, os mais importantes fatos fisiológicos e teria também aprendido a arte da cura. Por más cozinheiras, por total ausência de razão na cozinha, é que a evolução do homem foi mais longamente retardada, mais gravemente prejudicada. Isso pouco mudou em nossos dias. Um aviso para as moças que frequentam o secundário. 235. Existem locuções e lances do espírito, existem sentenças, um punhado de palavras, em que toda uma cultura, toda uma sociedade se cristaliza de repente. Entre elas se encontra a advertência casual de Madame de Lambert a seu filho: Mon ami, ne vous permettez jamais que de folie qui vous feront grand plaisir. Meu amigo, não se permita senão loucuras que lhe deem grande prazer. A frase mais maternal e mais inteligente que já foi dirigida a um filho. 236. O que Dante e Goethe acreditaram na mulher, aquele ao cantar, ela guardava suso ed io in lei. Ela olhava para cima e eu para ela. Este ao traduzi-lo em das ewig, weiblich ziet uns hinan, o eterno feminino atrai-nos para cima. Não duvido que toda mulher mais nobre se oponha a essa crença, pois crê exatamente isso do eterno masculino. 237. 7 máximas de mulher. 136 nota. Como voa para longe o tédio quando um homem nos faz o assédio. A idade, a ciência e a cultura tornam virtuosa até mesmo a menos pura. Vestido escuro e boca fechada faz toda mulher parecer dotada. A quem sou grata a vida inteira, a Deus e a minha costureira. Jovem, caverna com flores, velha, um dragão diz horrores. Nome distinto, olhos de fera, além disso homem, quem me dera. Palavra curta, sentido amplo como um rio, para a jumenta, gelo escorregadio. 237 a 137. Até agora os homens trataram as mulheres como pássaros que lhes tivessem caído das alturas, como algo mais delicado, mais vulnerável, mais doce, selvagem, exótico e cheio de alma, mas como algo que se prende para que não fuja voando. 238. Equivocar-se no problema fundamental, homem e mulher, nele negar o mais profundo antagonismo e a necessidade de uma tensão hostil e sonhar, talvez, com direitos iguais, igual educação, reivindicações e deveres iguais, eis um sinal típico de superficialidade. 138 nota. E um pensador que se mostra superficial nesse ponto perigoso, superficial no instinto, pode ter tido como suspeito, mais ainda, como descoberto, flagrado. Provavelmente será curto demais para as questões fundamentais da vida, também da vida futura, e não atingirá profundidade alguma. Mas um homem que tem a profundidade tanto no espírito como nos desejos, e também a profundidade da benevolência, que é capaz de rigor e dureza, e é confundida facilmente com estes, não pode pensar sobre a mulher senão de modo oriental.
Ele tem de conceber a mulher como posse, como propriedade a manter sob 7 chaves, como algo destinado a servir e que só então se realiza. Ele tem de se apoiar na imensa razão asiática, na superioridade de instinto da Ásia, tal como antigamente fizeram os gregos, esses grandes herdeiros e discípulos da Ásia, que, como se sabe, de Homero aos tempos de Péricles, à medida que cresciam em cultura e força, pouco a pouco tornavam-se também mais rigorosos com a mulher, isto é, mais orientais. Como isto era necessário, lógico e mesmo humanamente desejável que cada um medite a respeito. 239. Em nenhuma época o sexo fraco foi tratado com tanto respeito pelos homens como na nossa, o que é parte da tendência democrática e seu gosto básico, do mesmo modo que a falta de reverência pela velhice. Como admirar que logo se abuse desse respeito? Querem mais, aprendem a exigir, por fim acham quase ofensivo esse tributo de respeito, preferiam a competição por direitos, até mesmo a luta. Em suma, a mulher perde o pudor. Acrescentemos logo que também perde o gosto, desaprende a temer o homem, mas a mulher que desaprende o temor abandona seus instintos mais femininos. Que a mulher ouse avançar quando já não se quer nem se cultiva o que há de amedrontador no homem, mais precisamente o homem no homem. É algo de se esperar e também de compreender. O que dificilmente se compreende é que, por isso mesmo, a mulher degenera. Isso acontece hoje, não nos enganemos. Em toda parte onde o espírito industrial venceu o espírito militar e aristocrático, a mulher aspira à independência econômica e legal de um caixeiro. A mulher como caixeira está escrito no portal da sociedade moderna que se forma, apoderando-se de tal maneira de novos direitos, buscando tornar-se senhor e inscrevendo o progresso feminino em suas bandeiras e bandeirolas, ela vê realizar-se o contrário, com terrível nitidez. A mulher está em regressão. Desde a Revolução Francesa, a influência da mulher na Europa diminuiu na proporção em que aumentaram seus direitos e exigências, e a emancipação da mulher, na medida em que é reivindicada e promovida pelas próprias mulheres, e não só por homens de cabeça oca, resulta num sintoma curioso de progressivo enfraquecimento e embotamento dos instintos mais femininos. Há estupidez nesse movimento, uma quase masculina estupidez da qual uma mulher bem lograda, que é sempre uma mulher sagaz, se envergonharia gravemente. Perder a intuição do terreno onde há vitória mais segura, descuidar o exercício de sua verdadeira arma, pôr-se a anteceder o homem, chegando talvez até o livro, quando antes praticava reserva e uma sutil, astuta submissão, combater com virtuosa audácia a crença do homem no ideal radicalmente outro escondido na mulher, num eterno e necessário feminino, tentar dissuadir o homem com insistência e parolice de que a mulher deve ser cuidada, mantida, protegida, poupada como um animal doméstico bem delicado, curiosamente selvagem e frequentemente agradável. A procura canhestra e indignada de tudo o que há de escravo e servil na posição da mulher na presente ordem social, como se a escravidão fosse um contra-argumento e não uma condição de toda a cultura elevada, de toda elevação da cultura. Que significa tudo isso, senão uma desagregação dos instintos femininos, uma desfeminização? Certamente não faltam idiotas amigos das senhoras e corruptores da mulher entre os doutos jumentos masculinos que aconselham a mulher a se desfeminizar dessa maneira e imitar as estupidezes de que sofre o homem da Europa, a masculinidade europeia, que gostariam de rebaixar a mulher à educação geral e mesmo à leitura de jornais e à política. Pensa-se, inclusive, aqui e ali, em fazer das mulheres livres pensadores e literatos, como se uma mulher sem religião não fosse para um homem profundo e ateu algo totalmente repugnante ou ridículo.
Em quase toda parte, arruinam os nervos delas com a mais doentia e perigosa espécie de música, nossa mais recente música alemã, e as tornam cada dia mais histéricas e mais incapacitadas para sua primeira e última ocupação, que é gerar filhos robustos. Querem cultivá-las ainda mais e, como dizem, através da cultura, tornar forte o sexo fraco, como se a história não ensinasse, do modo mais premente, que o cultivo do ser humano e o enfraquecimento, isto é, enfraquecimento, fragmentação, adoecimento da força de vontade, sempre andaram juntos e que as mais poderosas e influentes mulheres do mundo, por último a mãe de Napoleão, deveram seu poder e autoridade junto aos homens, à sua força de vontade, e não aos professores. O que na mulher inspira respeito e com frequência temor é sua natureza, que é mais natural que a do homem, sua autêntica astuciosa agilidade ferina, sua garra de tigre por baixo da luva, sua inocência no egoísmo, sua ineducabilidade e selvageria interior, o caráter inapreensível, vasto, errante de seus desejos e virtudes. O que, com todo o temor, desperta compaixão por este belo e perigoso felino, mulher, é o fato de ela parecer mais sofredora, mais frágil, mais necessitada de amor e condenada à desilusão que qualquer outro animal. Temor e compaixão, 139 nota. Com esses sentimentos, o homem colocou-se até agora diante da mulher, sempre com o pé na tragédia, que dilacera ao encantar. Como? E isso estaria acabando? O desencantamento da mulher está em marcha? Estará surgindo o entediamento da mulher? Ó Europa, Europa, conhecemos o animal com chifres que sempre te atraiu mais e do qual sempre existe a ameaça. Tua velha fábula poderia mais uma vez tornar-se história. Mais uma vez uma imensa estupidez poderia senhorar-se de ti e levar-te embora. E embaixo dela não se esconde nenhum Deus. Não, apenas uma ideia moderna. Capítulo 8. Povos e Pátrias, 240. Ouvi, novamente pela primeira vez, a abertura de Wagner para os mestres cantores. Eis uma arte soberba, grave, carregada e tardia, que tem o orgulho de pressupor para seu entendimento que 2 séculos de música permanecem vivos. O fato de esse orgulho se ter justificado é algo que honra os alemães. Que seivas e forças, que estações e latitudes não se acham aqui mescladas? Ora nos dá uma impressão de antiguidade, ora de estranheza, aspereza e excessiva juventude. É tão caprichosa quanto pomposa, tradicional, não raramente travessa, mais frequentemente grosseira e rude. Tem fogo e ânimo, e ao mesmo tempo a pele seca e baça dos frutos que amadurecem tarde demais. Ela flui de modo amplo e cheio, e súbito há um momento de inexplicável hesitação, como que um hiato entre causa e efeito, um peso que leva ao sonho quase um pesadelo. 140 nota. Mas logo se alarga e amplia novamente o fluxo do deleite, do mais múltiplo deleite, de felicidade antiga e nova, nisso incluindo a felicidade do artista consigo, da qual ele não quer fazer segredo, sua espantada e feliz consciência da maestria dos meios que aqui emprega, meios artísticos novos, recém-adquiridos e ainda não testados, como nos parece dar a entender. Tudo somado, aqui não há beleza, não há sul, nem a sutil meridional claridade celeste, nenhuma graça, nenhuma dança, dificilmente uma vontade lógica, uma certa inelegância mesmo, que, ademais, é sublinhada como se o artista nos quisesse dizer, era da minha intenção. Uma vestimenta pesada, algo voluntariamente bárbaro e solene, um cintilar de veneráveis e sábios esplendores, e rendas, algo alemão no melhor e no pior sentido da palavra,
algo múltiplice, informe, inexaurível ao modo alemão, uma certa pujança e plenitude alemã da alma, que não teme se esconder sob os requintes do declínio. Onde, talvez, se sinta mais à vontade, um vero e genuíno emblema da alma alemã que é simultaneamente jovem e senil, hipermadura e mais que rica de futuro. Tal espécie de música expressa da melhor maneira o que penso dos alemães. Eles são de anteontem e do depois de amanhã. Eles ainda não têm hoje. 241. Nós, bons europeus, também nós temos horas em que nos permitimos uma bela patriotice, um salto e recaída em velhos amores e estreitezas. Como acabei de provar, horas de fervor nacional, de palpitações patrióticas e toda espécie de arcaicas inundações emotivas. Espíritos mais pesados do que nós podem requerer bem mais tempo para dar conta do que em nós transcorre e chega ao fim em poucas horas. Alguns levariam meio ano, outros meia vida, conforme a rapidez e a força de sua digestão e metabolismo. Posso imaginar raças lentas e apáticas que, mesmo em nossa apressada Europa, necessitariam dezenas de anos para superar esses atávicos acessos de patriotismo e apego à terrinha e retornar à razão, isto é, ao bom europeísmo. E enquanto divago sobre essa possibilidade, acontece-me entreouvir o diálogo de dois velhos patriotas. Ambos escutam mal, evidentemente, e por isso falam bem alto. Aspas. Esse entende e pensa de filosofia tão pouco quanto um camponês ou estudante de corporação. Fecha aspas. Diz um deles. Aspas, é ainda inocente, mas que importa isso hoje? Estamos na era das massas, elas se prosternam diante de tudo maciço. 141 nota. E assim também em polítices, em questões políticas, um estadista que lhes amontoe uma nova torre de Babel, uma monstruosidade de império e poder, será chamado de grande. Que importa se nós, mais prudentes e reservados, não deixamos ainda a velha crença de que só o grande pensamento pode dar grandeza a um ato ou uma causa? Supondo que um estadista conduzisse seu povo à situação de ter de exercer a grande política, para a qual este é por natureza mal disposto e preparado, de modo que tivesse precisão de sacrificar por uma nova e duvidosa mediocridade suas virtudes antigas e seguras, supondo que um estadista condenasse seu povo a fazer política, quando até então este povo tinha coisa melhor a fazer e pensar, e no fundo de sua alma não se livrou de um prudente nojo ante o desassossego, o vazio e a ruidosa dissensão dos povos politiqueiros. Supondo que tal estadista aguilhoasse as paixões e cobiças dormentes em seu povo, lhe tornassem em mácula o seu retraimento e gosto em permanecer à margem, transformassem em culpa seu estrangeirismo e secreta infinitude, lhe tirasse o valor a seus mais caros pendores, lhes revirasse a consciência, fizesse estreito seu espírito nacional, seu gosto. Como? Um estadista que realizasse tudo isso, ao qual seu povo teria de expiar por todo o futuro, caso tenha futuro, um tal estadista seria grande? Fecha aspas. Sem dúvida, respondeu vivamente o outro velho patriota. Do contrário, não teria podido fazer o que fez. Seria loucura, talvez, pretender algo assim, mas tudo que é grande talvez tenha sido loucura no início. Abuso das palavras, replicou a gritar seu interlocutor. Forte, forte, forte e louco. Grande, não. Os velhos se tinham acalorado visivelmente, gritando um ao outro as suas verdades. Eu, porém, em minha felicidade e meu além, ponderei que em breve um mais forte dominará o forte e que para o achatamento espiritual de um povo existe uma contrapartida no aprofundamento de um outro. 142 nota. 242.
Chame-se civilização, humanização ou progresso aquilo em que se vê a distinção dos europeus. Chame-se-lhe simplesmente sem louvar ou censurar e utilizando uma fórmula política, o movimento democrático da Europa. Por trás de todas as fachadas morais e políticas a que remetem essas fórmulas, efetua-se um tremendo processo fisiológico, que não para de avançar, o processo de homogeneização dos europeus, seu crescente libertar-se das condições em que surgem as raças ligadas a clima e classe, sua independência cada vez maior de todo meio determinado que durante séculos se inscreveria com exigências iguais no corpo e na alma, ou seja, a lenta ascensão de um tipo de homem essencialmente supranacional e nômade, que fisiologicamente possui como marca distintiva o máximo em força e arte de adaptação. Este processo do europeu em evolução, 143 nota, que pode ser atrasado por grandes recaídas em seu andamento, mas talvez por isso ganha e cresce em veemência e profundeza, a isso se relaciona a impetuosidade e fúria ainda hoje vociferante do sentimento nacional. Assim como o anarquismo, agora emergente, este processo acarretará muito provavelmente resultados com que seus promotores e apologistas ingênuos, os apóstolos das ideias modernas, estão longe de contar, as mesmas novas condições em que se produzirá, em termos gerais, um nivelamento e mediocrização do homem. Um homem animal de rebanho, útil, laborioso, variavelmente versátil e apto. São sumamente adequadas a originar homens de exceção das mais perigosas e atraentes qualidades, pois enquanto essa tal força de adaptação que está sempre a testar condições cambiantes e começa um novo trabalho a cada geração, cada decênio quase não permite em absoluto a pujança do tipo, enquanto a impressão geral causada por esses futuros europeus será, provavelmente, a de trabalhadores bastante utilizáveis, múltiplos, faladores e fracos de vontade, necessitados do senhor, do mandante, como do pão de cada dia. Enquanto a democratização da Europa resulta, portanto, na criação de um tipo preparado para a escravidão, no sentido mais sutil, o homem forte, caso singular e de exceção, terá de ser mais forte e mais rico do que possivelmente jamais foi, graças à ausência de preconceitos em sua educação, graças à enorme diversidade de sua exercitação, dissimulação e arte. Quero dizer que a democratização da Europa é, simultaneamente, uma instituição involuntária para o cultivo de tiranos, tomando a palavra em todo sentido, também no mais espiritual. 243. Ouço com prazer que o nosso Sol se dirige velozmente para a constelação de Hércules. Espero que o homem desta terra siga o exemplo do Sol e nós à frente, nós, bons europeus. 144 nota. 244. Houve um tempo em que se costumava distinguir os alemães como profundos, agora em que tipo de maior êxito do novo germanismo quer distinções inteiramente outras, e talvez sinta falta de arrojo em tudo que é profundo. Pode ser atual e patriótico perguntar se não havia ilusão naquele elogio, se a profundidade alemã não seria, no fundo, algo distinto e pior, algo de que, graças a Deus, estamos a ponto de nos livrar com sucesso. Façamos, pois, a tentativa de nos reeducar acerca da profundidade alemã. Para isso deve bastar uma pequena vivissecção da alma alemã. A alma alemã é, antes de tudo, múltipla, de origem vária, mais composta e sobreposta que propriamente construída. A causa disso está em sua procedência. Um alemão que ousasse afirmar duas almas, habitam em meu peito, 145 nota, estaria bem longe da verdade, ou melhor, ficaria muitas almas aquém da verdade,
como povo da mais extraordinária mistura e amálgama de raças, talvez com predomínio do elemento pré-ariano como povo do meio. Em todo sentido, os alemães são mais inapreensíveis, mais amplos, mais contraditórios, mais desconhecidos, mais imprevisíveis, mais surpreendentes e mesmo mais apavorantes para si mesmos do que outros povos. Eles se esquivam à definição e apenas por isso já constituem o desespero dos franceses. É próprio dos alemães nunca deixar de se perguntar: o que é alemão? Kotzebue conhecia bem seus alemães, não há dúvida. Fomos reconhecidos, disseram-lhe contentes, mas também Sandy acreditava conhecê-los. Jean Paul sabia o que fazia quando se declarou irritado com os exageros e adulações de Fichte, mendazes, porém patrióticos, mas é provável que Goethe pensasse diferente de Jean Paul sobre os alemães, embora lhe desse razão no tocante a Fichte. O que pensou Goethe realmente sobre os alemães? Ele nunca falou claramente sobre muitas coisas a seu redor, e toda a vida foi um mestre no silêncio sutil. Provavelmente tinha boas razões para isso. É certo que não foram as guerras de libertação, 146 nota, que lhe tornaram mais alegre o olhar, e tampouco a Revolução Francesa. O acontecimento que o levou a repensar seu Fausto e mesmo todo o problema homem foi o surgimento de Napoleão. Existem frases de Goethe nas quais ele julga com impaciente dureza, como de um país estrangeiro, aquilo que os alemães têm como orgulho, o célebre Gemüt, ânimo. Alemão é definido por ele como indulgência para com as fraquezas alheias e próprias. Estaria sendo injusto? É próprio dos alemães o fato de raras vezes alguém ser inteiramente injusto para com eles. A alma alemã tem corredores e veredas em si, no seu interior existem cavernas, esconsos e masmorras. Sua desordem tem muito do encanto do mistério. O alemão conhece os caminhos tortuosos para o caos, e como toda coisa ama seu símile. O alemão ama as nuvens e tudo que é turvo, cambiante, crepuscular, úmido e velado. Todo tipo de coisa incerta, inacabada, evasiva, em crescimento, ele sente como profundo. O alemão, mesmo, não é, ele se torna, se desenvolve. O desenvolvimento é, por isso, o autêntico achado e acerto alemão no reino das fórmulas filosóficas. 147 nota. Um conceito soberano que, aliado à cerveja alemã e à música alemã, trabalha para a germanização de toda a Europa. Os estrangeiros se detêm surpresos e atraídos ante os enigmas que lhes propõe a natureza contraditória da alma alemã, que Hegel colocou em sistema e, por último, Wagner transpôs em música, bonomia e perfídia. Uma tal coexistência absurda em qualquer outro povo, infelizmente se justifica com muita frequência na Alemanha. Basta viver algum tempo entre os suábios. A gravidade do erudito alemão, sua insipidez social, quadram terrivelmente bem com seu funambulismo interior e a audácia desenvolta, que os deuses todos aprenderam a temer. Querendo-se uma demonstração ad óculos para a vista da alma alemã, examine-se o gosto alemão, as artes e os costumes alemães. Que indiferença campônia face ao gosto, como se acham lado a lado o que é nobre e o que é vulgar. Quão desordenada e rica é essa economia da alma! O alemão se arrasta com sua alma e com tudo o que vivencia. Ele digere mal seus acontecimentos, jamais dá conta deles. A profundidade alemã é, com frequência, apenas uma digestão pesada e arrastada. E como todos os doentes crônicos, todos os dispépticos têm inclinação para o conforto, o alemão gosta de franqueza e correção. É cômodo ser correto e franco. O disfarce mais perigoso e feliz de que o alemão entende de hoje em dia é talvez esse caráter confidente, afável, cartas à mostra, que tem a honestidade alemã. Ele é sua autêntica arte mefistotélica. Com ele pode ir bem longe ainda.
O alemão se deixa ir, olhando com seus leais, azuis, vazios olhos alemães, e logo os estrangeiros o confundem com o seu roupão. 148 nota. Quero dizer, seja o que for a profundidade alemã, aqui entre nós não podemos rir dela. Faremos bem em continuar honrando sua aparência e bom nome no futuro, e não vender nossa velha fama de povo da profundidade em troca de arrojo prussiano e de engenho e areia berlinenses. É sábio para um povo desertido fazer com que o tenham por profundo, sem jeito, bonachão, tolo, honesto, pode até ser profundo. Afinal, é preciso honrar o próprio nome. Não é por nada que nos chamamos das Twish Folk, das Touch Folk, o povo que engana. 149, nota. 245. Acabaram-se os bons velhos tempos. Em Mozart ouvimos o canto do cisne, que fortuna para nós o fato de seu rococó ainda nos dizer algo, o fato de sua boa sociedade, seu terno entusiasmo, seu prazer infantil e floreios e chinoiserie, 150 nota, sua cortesia do coração, seu anelo pelo gracioso, apaixonado, dançante, plangente e feliz, sua fé no sul, ainda poderem apelar a algum resíduo em nós. Um dia isso passará, mas quem duvida que ainda antes terão fim a compreensão e o gosto por Beethoven, que foi apenas o acorde final de uma transição e ruptura de estilo, e não, como Mozart, o acorde final de um grande e secular gosto europeu. Beethoven é o evento intermediário entre uma alma velha e enfraquecida que constantemente quebra e uma alma futura e mais jovem que continuamente sobrevém. Sobre sua música está esse crepúsculo da eterna perda e da eterna e extravagante esperança. A mesma luz em que se banhava a Europa ao sonhar juntamente com Rousseau, ao dançar em torno à árvore da liberdade e da revolução, ao, enfim, quase adorar Napoleão. Mas como precisamente este sentimento empalidece rápido, como é difícil agora saber deste sentimento, como sou estranha ao nosso ouvido a linguagem desses Rousseau, Schiller, Shelley, Byron, nos quais conjuntamente encontrou a via da palavra esse destino europeu que em Beethoven sabia cantar. O que depois veio de música alemã pertence ao romantismo, ou seja, a um movimento historicamente ainda mais curto, mais fugaz, mais superficial do que aquele grande entreato, aquela transição europeia de Rousseau a Napoleão e a ascensão da democracia. Weber, o que significam para nós hoje Freischütz e Oberon, ou Hans Heiling e o vampiro de Marschner, ou mesmo Tannhäuser de Wagner, isto é música passada, embora ainda não esquecida. Além disso, toda essa música do romantismo não era nobre o bastante, música o bastante para se impor em outros lugares, que não o teatro e frente à multidão. Desde o início, era música de segunda ordem, a que os verdadeiros músicos davam pouca atenção. É diferente com Felix Mendelssohn, esse mestre alciônico que, por sua alma mais ligeira, mais pura e afortunada, foi rapidamente festejado e também rapidamente esquecido como o belo incidente da música alemã. Quanto a Robert Schumann, que tudo tomava a sério e desde o começo foi igualmente tomado a sério, foi o último a fundar uma escola. Não se considera atualmente uma fortuna, um alívio, uma libertação que esse romantismo schumanniano esteja superado. Schumann, que se refugiou na Suíça saxônica, 151, nota, de sua alma, por natureza meio Werther, meio Jean Paul, certamente nada Beethoven, nada Byron. Sua música para o Manfred é um desacerto e despropósito que chega à injustiça.
Schumann, com seu gosto, que no fundo era um gosto pequeno, isto é, um perigoso, entre os alemães duplamente perigoso pendor, para o calmo lirismo e a embriaguez do sentimento, que sempre se manteve à parte, se retirando e retraindo timidamente, criatura nobre e debilitada, que se regalava em fortuna e dor anônima, espécie de garota e noli me tanger, não me toques, desde o começo. Esse Schumann já não era mais que um acontecimento alemão na música, não mais europeu como foi Beethoven, ou como, em medida ainda maior, foi Mozart. Com ele, a música alemã se viu ameaçada por seu maior perigo, o de perder a voz para a alma da Europa e se reduzir à mera patriotice. 246. Que tortura são os livros escritos em alemão para aquele que possui o terceiro ouvido, como se detém contrariado junto ao lento evolver desse pântano de sons sem harmonia, de ritmos que não dançam, que entre os alemães é chamado de livro. E o alemão que lê livros, como lê mal, de má vontade, preguiçosamente, quantos alemães sabem e de si mesmos exigem saber que existe arte em cada boa frase, a arte que deve ser percebida, se a frase quer ser entendida. Uma má compreensão do seu tempo, por exemplo, e a própria frase é mal entendida. Não ter dúvidas quanto às sílabas ritmicamente decisivas, sentir como intencional e como atraente a quebra de uma simetria muito rigorosa, prestar ouvidos sutis e pacientes a todo staccato, todo rubato, atinar com o sentido da sequência de vogais e de tongos, e o modo rico e delicado como se podem colorir e variar de cor em sucessão. Quem entre os alemães que leem livros estaria disposto a reconhecer tais deveres e exigências e a escutar tamanha arte e intenção na linguagem? Mas, afinal, não há ouvidos para isso, e assim não se ouvem os mais intensos contrastes de estilo, e a mais sutil artesania é desperdiçada como diante de surdos. Estes foram meus pensamentos ao notar de que modo grosseiro e inadvertido 2 mestres na arte da prosa eram confundidos, um do qual as palavras caem frias e hesitantes, como do teto de uma caverna úmida. Ele conta com sua embotada sonoridade e ressonância, e outro que maneja a língua como uma adaga flexível, e do braço até o artelho sente a perigosa felicidade da lâmina vibrante e hiperafiada, que só deseja morder, silvar, cortar. 247. Que o estilo alemão tem pouco a ver com o som e os ouvidos é demonstrado pelo fato de que justamente nossos bons músicos escrevem mal. O alemão não lê em voz alta, não lê para os ouvidos, mas apenas com os olhos. Ao fazê-lo, põe os ouvidos na gaveta. O homem da antiguidade, quando lia, acontecia raramente, lia em voz alta, também para si mesmo. As pessoas admiravam-se quando alguém lia baixo e secretamente perguntavam-se pelo motivo. Em voz alta, ou seja, com todos os crescendos, inflexões, mudanças de tom e variações de ritmo com que o mundo público da antiguidade se rejubilava. As leis do estilo escrito eram então as mesmas que a do estilo falado. Estas dependiam em parte do espantoso desenvolvimento das refinadas exigências do ouvido e da laringe, e em parte da força, duração e potência dos pulmões antigos. Um período é, na concepção dos antigos, antes de tudo, um todo fisiológico, na medida em que é contido numa só respiração. Esses períodos, tal como ocorrem em Demóstenes e em Cícero, 2 vezes crescendo e 2 vezes baixando, tudo em um só fôlego, eles são deleite para os homens antigos, que por sua instrução podiam apreciar a virtude que há nisso, e raro e difícil na elocução de um tal período. Nós não temos direito ao grande período, nós modernos, nós de fôlego curto em todo sentido. Pois esses antigos eram todos diletantes na oratória, portanto conhecedores, portanto críticos, e assim compeliam seus oradores a extremos.
o mesmo no século passado, em que todos os italianos e italianas sabiam cantar, e o virtuosismo do canto, e com ele também a arte da melodia, alcançou seu apogeu. Na Alemanha, porém, até a época mais recente, quando uma espécie de eloquência de palanque agita as asas, tímida e sem jeito, havia apenas um gênero de oração pública e aproximadamente artística, aquela feita do púlpito. Apenas o pregador sabia, na Alemanha, o quanto pesa uma sílaba, uma palavra, até que ponto uma frase golpeia, salta, se precipita, corre, conclui. Somente ele tinha consciência nos ouvidos, não raro uma má consciência, pois não faltam motivos para que um alemão dificilmente, quase sempre tarde demais, conquiste habilidade na oratória. É então natural que a obra-prima da prosa alemã seja a obra-prima do seu maior prosador. A Bíblia foi, até hoje, o melhor livro alemão. Comparado à Bíblia de Lutero, quase todo o resto não passa de literatura, algo que não cresceu na Alemanha e por isso não criou nem cria raiz nos corações alemães, como sucedeu com a Bíblia. 248. Há dois tipos de gênio: o que antes de tudo fecunda e quer fecundar, e o que prefere ser fertilizado e dar à luz. Assim, também, existem entre os povos de gênio aqueles a quem coube o problema feminino da gravidez e a secreta missão de plasmar, amadurecer, consumar. Os gregos, por exemplo, foram um povo desse tipo, e também os franceses, e aqueles que têm de fertilizar e ser causa de novas ordens de vida, como os judeus, os romanos, e perguntando com toda a modéstia, os alemães? Povos enlevados e atormentados por febres desconhecidas, irresistivelmente arrastados para fora de si, apaixonados e ávidos de outras raças, as que preferem ser fertilizadas, e com isso dominadores, como tudo que se sabe pleno de força fecundante e, portanto, de graça divina. Esses dois tipos de gênio se procuram tal como o homem e a mulher, mas também se entendem mal como o homem e a mulher. 249. Cada povo tem sua tartufice própria, que chama de suas virtudes. O que se tem de melhor não se conhece, não se pode conhecer. 250. O que a Europa deve aos judeus? Muitas coisas, boas e más, e sobretudo esta que é simultaneamente a melhor e a pior, o grande estilo na moral, o horror e a majestade de infinitas exigências, infinitos significados, todo o sublime romantismo das problemáticas morais. 152 nota. E, por conseguinte, justamente a parte mais atraente, mais insidiosa e mais seleta daquelas iridências e seduções que chamam a vida, em cujo reflexo arde e talvez se apague o céu da nossa cultura europeia, seu céu crepuscular. Nós, artistas, entre os filósofos e espectadores, somos por isso gratos aos judeus. 251. Não deve surpreender quando, no espírito de um povo que sofre, que quer sofrer de febre nervosa nacionalista e ambição política, passam nuvens e perturbações várias, pequenos acessos de imbecilização. Entre os alemães de hoje, num momento a imbecilidade antifrancesa, no outro a antijudaica, logo a antipolonesa, logo a cristã romântica, ora a wagneriana, ora a teutônica ou a prussiana. Vejam se esses pobres historiadores, esse Streitschke e Sibel com suas cabeças bem amarradas, ou como quer que se chamem esses breves enevoamentos do espírito e da consciência alemães. Que se me perdoe o fato de, numa curta e arriscada estadia em terreno infectado, também não ter ficado inteiramente imune à doença, já tendo começado, como todo mundo, a ter pensamentos sobre coisas que não me dizem respeito. Primeiro sintoma da infecção política. Por exemplo, sobre os judeus, ouçam-me.
Ainda não encontrei um alemão que tivesse afeição pelos judeus, e embora todos os homens cautelosos e políticos rejeitem de modo absoluto a autêntica antissemitice, mesmo essa cautela e essa política não se dirigem contra o próprio gênero do sentimento, mas tão somente contra a sua perigosa imoderação, em especial contra a manifestação disparatada e vergonhosa desse sentimento imoderado. Quanto a isso, não haja ilusões, que a Alemanha tem judeus bastantes, que o estômago alemão, o sangue alemão tem dificuldade, e por muito tempo ainda terá, em dar conta desse quantidade de judeus, como fizeram os italianos, os ingleses, os franceses, graças a uma digestão mais robusta, eis a clara afirmação e linguagem de um instinto geral ao qual se deve dar ouvidos, segundo o qual se deve agir. Não deixar entrar novos judeus, fechar as portas para o leste, para a Áustria também. 153 nota. E isso é o que ordena o instinto de um povo cuja natureza é ainda fraca e indefinida, de modo que facilmente poderia ser apagada, facilmente extinta por uma raça mais forte. Mas os judeus são, sem qualquer dúvida, a raça mais forte, mais tenaz e mais pura que atualmente vive na Europa. Eles sabem se impor mesmo nas piores condições, até mais que nas favoráveis, mercê de virtudes que hoje se prefere rotular de vícios, graças, antes de tudo, a uma fé resoluta, que não precisa se envergonhar frente a ideias modernas. Eles se transformam quando se transformam, tal como o Império Russo faz as suas conquistas, como um império que tem tempo e não é de ontem, isto é, segundo o princípio do mais lentamente possível. Um pensador que tenha na consciência o futuro da Europa contará nos projetos que fizer consigo no tocante a esse futuro, tanto com os judeus como com os russos, como os fatores mais seguros e mais prováveis no grande jogo e combate de forças. Aquilo que na Europa tem o apelido de nação, que na realidade é antes uma res facta que nata, antes uma coisa feita que nascida, e às vezes pode ser confundida com uma res ficta e picta, coisa imaginada e pintada, é de todo modo algo em evolução. Jovem, facilmente mutável, não é ainda uma raça, muito menos algo aere perennius, mais perene que o bronze. 154, nota. Como tipo judeu, essas nações deveriam precaver-se muito bem de toda hostilidade e concorrência inflamada, que os judeus poderiam, se quisesse, ou se fossem obrigados, como parecem querer os antissemitas, ter já agora a preponderância e mesmo literalmente o domínio sobre a Europa. Isto é certo, que eles não trabalham nem fazem planos para isso, é igualmente seguro. Entretanto, o que eles desejam e anseiam, com insistência quase importuna, é serem absorvidos e assimilados na Europa, pela Europa. Querem finalmente se tornar estabelecidos, admitidos, respeitados em algum lugar, pondo um fim à sua vida nômade ao judeu errante. 155, nota. Esse ímpeto e pendor, que talvez já indique um abrandamento dos instintos judaicos, deveria ser considerado e bem acolhido. Para isso, talvez fosse útil e razoável expulsar do país os agitadores antissemitas, acolher bem e com toda a prudência, com critério, como faz a aristocracia inglesa, digamos. É fato evidente que poderiam estabelecer ligações com eles, sem a menor hesitação, os tipos mais fortes e solidamente talhados do novo germanismo, o oficialato nobre da marca. 156, nota. Por exemplo, sob muitos aspectos seria interessante ver se não é possível juntar e enxertar na arte hereditária de obedecer e comandar. Em ambos, a mencionada região é hoje clássica. O gênio do dinheiro e da paciência e, sobretudo, um pouco de espírito e espiritualidade de que muito carece o referido lugar.
E neste ponto, convém interromper meu jovial e germaníaco discurso, pois já começo a tocar no que é sério, para mim, no problema europeu, tal como o entendo, no cultivo de uma nova casta que governa a Europa. 252. Não são nenhuma raça filosófica esses ingleses. Bacon representa um atentado ao espírito filosófico. Hobbes, Hume e Locke, um rebaixamento e desvalorização do conceito de filósofo por mais de um século. Contra Hume se levantou e avultou Kant. Locke foi aquele de quem Schelling pôde dizer «Je méprise Locke», eu desprezo Locke. Na luta contra a bestificação anglo-mecanicista do mundo, estavam de acordo Hegel e Schopenhauer, também Goethe, aqueles dois gênios irmãos hostis da filosofia, que tendiam para polos opostos do espírito alemão, e nisto se desentendiam como só irmãos podem fazê-lo. 157 nota. O que falta e sempre faltou à Inglaterra, sabia-se muito bem aquele semi-comediante retórico, o insípido cabeça tonta Carlyle, que procurou esconder sob caretas passionais o que sabia de si, o mesmo que faltava a Carlyle, a autêntica pujança da espiritualidade, a autêntica profundidade do olhar espiritual, ou, numa palavra, filosofia. É característico dessa raça não filosófica se ater firmemente ao cristianismo. Ela precisa da disciplina dele para se moralizar e humanizar. Sendo mais sombrio, mais sensual, de vontade mais forte e mais brutal que o alemão, o inglês é justamente por isso, enquanto mais vulgar entre os dois, também mais devoto que o alemão. O cristianismo para ele é ainda mais necessário. Para narinas mais sutis, esse cristianismo inglês tem um odor suplementar propriamente inglês, feito de spleen, fastio, e de solução alcoólica contra os quais ele é bem justamente usado como remédio, ou seja, o veneno mais sutil contra o mais grosseiro. Um mais sutil envenenamento já é, de fato, um progresso para os povos rudes, um degrau na espiritualização. A rudeza e rústica seriedade dos ingleses ainda é disfarçada do modo mais tolerável, ou melhor, elaborada e reinterpretada na linguagem de gestos cristã nas orações e salmos cantados, e para esse gado de beberrões e dissolutos que no passado aprendeu a grunhir moralmente sob o manto metodista e agora como exército da salvação, um espasmo de penitência, pode realmente ser o máximo de humanidade que ele é capaz de atingir. Com isso, pode-se razoavelmente concordar. Mas o que ainda ofende, mesmo no mais humano inglês, é sua carência de música. Usando uma imagem, ou nenhuma imagem, ela não possui nos movimentos da alma e do corpo nem cadência nem dança, ou sequer o desejo de cadência e dança de música. Ouçam-no falar, vejam-se as mais belas inglesas caminhar. Não há em país algum da terra pombas e cisnes mais belos. Por fim, ouçam-nas cantar. Eu exijo demais. 253. Há verdades que são mais bem reconhecidas por cabeças medíocres, por lhe serem as mais adequadas. Há verdades que encantam e seduzem apenas os espíritos medíocres. A essa constatação, talvez desagradável, somos levados precisamente agora, depois que o espírito de ingleses respeitáveis, porém medíocres, menciono Darwin, John Stuart Mill e Herbert Spencer, começa a preponderar nas regiões médias do gosto europeu. Quem negaria de fato que é útil a dominação temporária de espíritos como esses? Seria um erro tomar precisamente os espíritos de alta linhagem, que planam à parte como especialmente hábeis em fixar muitos pequenos fatos comuns, reuni-los e encerrá-los em conclusões. Pelo contrário, enquanto exceções eles se acham, já em princípio, em posição pouco favorável diante das regras. Afinal, eles têm mais a fazer do que somente conhecer,
tem de ser algo novo, significar algo novo, representar novos valores. O abismo entre saber e poder é talvez maior e também mais inquietante do que se imagina. O homem que pode, em grande estilo, o que faz terá de ser provavelmente um ignorante, enquanto, por outro lado, uma certa estreiteza, secura e escrupulosa diligência, algo inglês, em suma, pode predispor bem para descobertas científicas como as de Darwin. Por fim, não esqueçamos que os ingleses, com sua profunda mediania, 158 nota, já ocasionaram antes uma depressão geral do espírito europeu. Isso que chamam de ideias modernas, ou ideias do século XVIII, ou também ideias francesas. Isso contra que o espírito alemão se ergueu com profundo nojo, foi de origem inglesa, não há como duvidar. Os franceses foram apenas os macacos e comediantes dessas ideias, também seus melhores soldados, assim como, infelizmente, suas vítimas primeiras e mais radicais. Pois com a execrável anglomania das ideias modernas, a âme française, a alma francesa, tornou-se enfim tão frágil e pálida que hoje nos recordamos quase incredulamente dos seus séculos XVI e XVII, de sua profunda e apaixonada força, de sua inventiva nobreza. Mas é preciso agarrar com firmeza esta proposição historicamente justa e defendê-la do momento e da evidência. 159 nota. A noblesse europeia, de sentimento, de gosto, de costume, de todo elevado sentido em que se tome a palavra, é obra e invenção da França. A vulgaridade europeia, o plebeísmo das ideias modernas, da Inglaterra. 254. Ainda agora, a França é matriz da cultura mais espiritual e mais refinada da Europa e elevada escola do gosto, mas é preciso saber encontrar essa França do gosto. Quem a ela pertence permanece oculto. Deve ser pequeno o número daqueles nos quais ela vive e vivifica, entre eles homens que não teriam muita robustez, em parte fatalistas, sombrios, doentes, em parte melindrosos e artificiais, homens tais que têm a ambição de se ocultar. Uma coisa é comum a todos. Eles mantêm os ouvidos fechados à delirante estupidez e ruidosa garrulice da burguesia democrática. De fato, é uma França imbecilizada e grosseira que hoje se move em primeiro plano. Recentemente ela celebrou nos funerais de Victor Hugo uma verdadeira orgia de mau gosto e admiração por si. Uma outra coisa lhes é comum, uma boa vontade em resistir à germanização espiritual, e ainda melhor, incapacidade de fazê-lo. Talvez já agora, nessa França do espírito, que é também uma França do pessimismo, Schopenhauer esteja mais em casa e seja mais nativo do que jamais foi na Alemanha, sem falar de Heinrich Heine, que há muito penetrou a carne e o sangue dos mais finos e exigentes poetas de Paris, ou de Hegel, que nos dias de hoje exerce na pessoa de Taine, do primeiro historiador vivo, uma influência quase tirânica. Mas no tocante a Richard Wagner, quanto mais a música francesa aprenda a se configurar segundo as reais necessidades da âme moderne, a alma moderna, tanto mais ela se wagnerizará, e isso podemos predizer, pois ela já o faz agora. No entanto, há três coisas que os franceses podem exibir com orgulho, como herança e patrimônio seu, e como signo duradouro de uma velha superioridade cultural na Europa, apesar de toda a voluntária e involuntária germanização e plebeização do gosto. Primeiro, a capacidade de ter paixões artísticas, de dedicações à forma, para a qual se inventou, entre mil outras, a expressão l'arte pour l'arte, arte pela arte, coisa tal vem existindo há 3 séculos na França, tornando possível, graças à reverência pelo pequeno número, uma espécie de música de câmara da literatura que se buscará em vão no resto da Europa.
O segundo elemento com que os franceses podem fundamentar uma superioridade na Europa é sua antiga e complexa cultura moralista, que, via de regra, faz que encontremos até em pequenos romancistas, de periódicos e casuais boulevardiers, frequentadores de boulevard de Paris, uma suscetibilidade e curiosidade psicológica de que na Alemanha, por exemplo, não se pode ter ideia, e muito menos a coisa. Faltam aos alemães para isso alguns séculos de trabalho moralista, 160 nota, os quais, como afirmei, a França não se poupou. Quem por isso chama de ingênuos os alemães, transformam-lhes um defeito em louvor. Como antítese à inexperiência e inocência alemã, em voluptate psicológica, na volúpia psicológica, que tem parentesco não remoto com o tédio do convívio alemão, e como expressão mais lograda de uma inventiva e curiosidade francesa nesse domínio de delicados tremores, podemos considerar Henri Bayle, aquele notável antecipador e precursor que, com celeridade napoleônica, correu por sua Europa por vários séculos da alma europeia, como rastreador e descobridor dessa alma. Foram precisas 2 gerações para alcançá-lo, de algum modo, para adivinhar posteramente alguns dos enigmas que o atormentavam e encantavam a esse peculiar epicúreo e homem da interrogação, o último grande psicólogo da França. Eles possuem ainda um terceiro título à superioridade. Na natureza dos franceses, houve uma semi-lograda síntese de norte a sul que os faz compreender muitas coisas e os leva a fazer outras tantas que o inglês jamais compreenderia. Seu temperamento periodicamente atraído e repelido pelo sul, no qual de vez em quando transborda o sangue provençal e ligúrio, preserva-o do horroroso gris e cinza nórdico e da fantasmagoria conceitual e sangue e sem sol. Nossa enfermidade alemã do gosto, contra cujo excesso se prescreve agora tenazmente ferro e sangue, isto é, a grande política, segundo uma perigosa terapia que até este momento me ensinou a espera, mas não a esperança. 161 nota. Ainda na França de hoje, de antemão se compreende e se acolhe esses homens mais raros, raramente satisfeitos, demasiado amplos para satisfazer-se com alguma patriotice, que sabem amar no norte o sul e no sul o norte, esses mediterrâneos natos, os bons europeus. Foi para eles a música de Bizet, o último gênio a vislumbrar uma nova beleza e sedução, a descobrir um pedaço do sul da música. 255. Ante a música alemã, creio que se impõe alguma cautela. Quem amar o sul como eu amo, como uma grande escola da convalescença mais espiritual e mais sensual, como uma indomável plenitude e transfiguração solar que se expande sobre uma existência que é soberana e acredita em si, bem, esse alguém se porá em guarda contra a música alemã, porque ela lhe compromete a saúde ao lhe corromper o gosto. Esse meridional, não por ascendência, mas por crença, caso sonhe com o futuro da música, sonhará também com a sua libertação do norte e terá no ouvido o prelúdio a uma música mais poderosa, mais profunda, talvez mais misteriosa e malvada, a uma música supra-germânica que, à vista do voluptuoso mar azul e da mediterrânea claridade celeste, não se acanhe, não amarileça e empalideça, como toda a música alemã, a uma música supra-europeia, que se afirme também face aos fulvos poentes do deserto, cuja alma se assemelhe à palma e saiba vagar e sentir-se em casa entre belos, grandes, solitários animais de rapina. Eu poderia imaginar uma música em que a rara magia seria nada mais saber de bem e mal, sobre a qual talvez alguma saudade marinheira, sombras douradas e suaves fraquezas apenas passassem vez por outra, uma arte que de longe percebesse, fugindo em sua direção, as cores de um mundo moral declinante,
já quase incompreensível, e fosse hospitaleiro e profundo bastante para acolher esses refugiados tardios. 256. Graças ao mórbido estranhamento que a insânia do nacionalismo produziu e produz entre os povos da Europa, graças igualmente aos políticos de vista curta e mãos velozes, que se acham no topo devido a tal insânia e não suspeitam que sua política desagregadora é, necessariamente, não mais que entreato, graças a tudo isso e a algo mais que é agora inexprimível, são ignorados ou arbitrária e mendazmente reinterpretados os indícios mais inequívocos de que a Europa quer se tornar uma. Em todos os homens mais amplos e profundos deste século, a orientação geral do secreto lavor de sua alma foi preparar o caminho para essa nova síntese e antecipar experimentalmente o europeu do futuro, apenas em sua fachada, ou nas horas mais fracas, talvez na velhice, eles pertenciam às pátrias, apenas descansavam de si mesmos ao se tornar patriotas. Penso em homens como Napoleão, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer. Não me reprovem se incluo também Richard Wagner entre eles, pois não devemos nos deixar enganar por seus próprios mal-entendidos a seu respeito. É raro que um gênio da sua espécie tenha a prerrogativa de se compreender. Tampouco nos deixemos enganar pelo indecoroso ruído com que na França atual se resiste e se reage a Wagner. Contudo, permanece o fato de que o derradeiro romantismo francês dos anos 40 e Richard Wagner se relacionam de maneira mais íntima e próxima. Nas alturas e profundezas todas de suas exigências, eles são aparentados, radicalmente aparentados. É a Europa una, cuja alma aspira nessa arte múltipla e tempestuosa a ascender, crescer, sair. Em que direção? Para uma nova luz? Para um novo sol? Mas quem quer exprimir exatamente o que esses mestres de novos meios de expressão não souberam exprimir claramente? É certo que a mesma impetuosidade e fúria os torturava, que do mesmo modo eles tentavam esses últimos grandes tentadores, todos tomados por literatura até nos olhos e ouvidos. Os primeiros artistas de formação literária universal, na maioria também escritores e poetas, eles mesmos, mediadores e misturadores das artes e dos sentidos, como músico, Wagner está entre os pintores, como poeta entre os músicos, como artista entre os atores. Todos eles fanáticos da expressão a todo custo, quero destacar Delacroix, o parente mais próximo de Wagner, todos grandes descobridores no terreno do sublime, também do feio e do horrível, descobridores ainda maiores no âmbito do efeito, na exposição, na arte da vitrine, todos talentos bem acima de seu gênio, virtuosos de cima a baixo, com misteriosos acessos a tudo que seduz, atrai, compele, transtorna, inimigos natos da lógica e da linha reta, cobiçosos do que seja estranho, exótico, enorme, torto, contraditório, como pessoas, tântalos da vontade. 162 nota. Plebeus que subiram e que na vida e na criação sabiam-se incapazes de um tempo nobre, de um lento, recorde-se, Balzac, por exemplo, trabalhadores desenfreados, quase se destruindo pelo trabalho, antinomistas e rebeldes nos costumes, ambiciosos, insaciáveis, sem equilíbrio e prazer, todos, enfim, prostrados e quebrantados diante da cruz cristã, com toda razão, pois qual dentre eles seria suficientemente profundo e primordial para uma filosofia do anticristo? No todo, uma espécie ousada, temerária, esplêndida, violenta, altaneira e arrebatadora de homens superiores, que teve de ensinar ao seu século, o século da multidão, o conceito de homem superior,
que os amigos alemães de Richard Wagner discutiam se em sua arte existe algo simplesmente alemão ou se não a distingue o fato de se originar de fontes e impulsos supra-germânicos, no que não deve ser subestimado o quanto, na formação total de seu tipo, foi indispensável justamente Paris, pela qual a profundidade de seus instintos o fez ansiar no momento mais decisivo, e o quanto seu modo de apresentar-se, seu apostolado próprio, pôde consumar-se apenas à vista do modelo dos socialistas da França. Numa comparação mais sutil, talvez se venha a pensar, em favor da natureza alemã de Richard Wagner, que em tudo ele foi mais ousado, mais forte, mais elevado e mais duro do que um francês do século XIX poderia ter sido, graças à circunstância de que nós, alemães, estamos ainda mais próximos à barbárie que os franceses. E talvez seja inacessível, inimitável, insentível para essa inteira tardia raça latina, para sempre, e não só por hoje, a criação mais notável de Richard Wagner, a figura de Siegfried, aquele homem muito livre que é, porventura, demasiado livre, demasiado duro, contente, sadio e anticatólico para o gosto de velhos e mar-se dos povos civilizados. Ele pode ter sido mesmo um pecado contra o romantismo, esse antirromântico Siegfried. Bem, Wagner expiou abundantemente esse pecado nos dias turvos de sua velhice, quando, antecipando um gosto que desde então se tornou política, começou com a veemência religiosa que lhe é própria, se não a percorrer, certamente a pregar o caminho para Roma. Para que não me entendam mal essas últimas palavras, gostaria de recorrer a alguns versos vigorosos que também a ouvidos menos sutis revelarão o que é do meu gosto, o que me desgosta no último Wagner e na música do seu Parsifal. Então isso é alemão? É de coração alemão esse estridente anelo? E de um corpo alemão este alto flagelo? Alemães os gestos sacerdotais, as pregações aromáticas sensuais? E alemão esse hesitar, cair, cambalear, esse mais que incerto bambabolear? O repicar dos sinos, esse olhar entre o véu, e o falso estático ansiar além do céu? Então isso é alemão? Considerem, ainda não terminaram o percurso. O que estão ouvindo é Roma, a fé de Roma sem discurso. Capítulo 9. O que é nobre? 257. Toda a elevação do tipo homem foi, até o momento, obra de uma sociedade aristocrática, e assim será sempre, de uma sociedade que acredita numa longa escala de hierarquias e diferenças de valor entre um e outro homem, e que necessita da escravidão em algum sentido, sem o patos da distância. 164 nota. Tal como nasce da entranhada diferença entre as classes, do constante olhar altivo da casta dominante sobre os súditos e instrumentos, e do seu igualmente constante exercício em obedecer e comandar, manter abaixo e ao longe, não poderia nascer aquele outro patos, ainda mais misterioso, o desejo de sempre aumentar a distância no interior da própria alma, a elaboração de estados sempre mais elevados, mais raros, remotos, amplos, abrangentes, em suma, a elevação do tipo homem, a contínua autossuperação do homem, para usar uma fórmula moral num sentido supramoral. É certo que não devemos nos entregar a ilusões humanitárias, no tocante às origens de uma sociedade aristocrática, ou seja, do pressuposto dessa elevação do tipo homem, pois a verdade é dura. Digamos sem meias palavras de que modo começou na Terra toda a sociedade superior.
Homens de uma natureza ainda natural, bárbaros em toda terrível acepção da palavra, homens de rapina, ainda possuidores de energias de vontade e ânsias de poder intactas, arremeteram sobre raças mais fracas, mais polidas, mais pacíficas, raças comerciantes ou pastoras, talvez ou sobre culturas antigas e murchas, nas quais a derradeira vitalidade ainda brilhava em reluzentes artifícios de espírito e corrupção. A casta nobre sempre foi, no início, a casta de bárbaros. Sua preponderância não estava primariamente na força física, mas na psíquica. Eram os homens mais inteiros, o que em qualquer nível significa também as bestas mais inteiras. 258. A corrupção, como indicação de que no interior dos instintos ameaça a anarquia e de que se encontra abalado o fundamento dos afetos, a que se chama vida, a corrupção varia radicalmente segundo a forma de vida em que se manifesta. Por exemplo, quando uma aristocracia, como a da França, no começo da Revolução, descarta com sublime nojo seus privilégios e se sacrifica a um excesso de seu sentimento moral, isto é corrupção. Foi, na verdade, apenas o ato final de uma corrupção de séculos, através da qual ela cedera pouco a pouco suas prerrogativas senhoriais e se rebaixara a uma mera função da realeza, e, enfim, até mesmo seu ornato e aparato. O essencial numa aristocracia boa e sã, porém, é que não se sinta como função, quer da realeza, quer da comunidade, mas como seu sentido e suprema justificativa, que, portanto, aceite com boa consciência o sacrifício de inúmeros homens que, por sua causa, devem ser oprimidos e reduzidos a seres incompletos, escravos, instrumentos. Sua fé fundamental tem de ser que a sociedade não deve existir a bem da sociedade, mas apenas como alicerce e andaime no qual um tipo seleto de seres possa elevar-se até sua tarefa superior e um modo de ser superior, à semelhança daquelas trepadeiras ávidas de sol que existem em Java, chamadas de cipó matador, que com seus braços tanto envolvem um carvalho por tanto tempo que acima dele, mas nele apoiadas, podem finalmente abrir sua copa e exibir sua felicidade em plena luz. 259. Abster-se de ofensa, violência, exploração mútua, equiparar sua vontade à do outro, num certo sentido tosco, isso pode tornar-se um bom costume entre indivíduos, quando houver condições para isso, a saber, sua efetiva semelhança em quantidades de força e medidas de valor e o fato de pertencerem a um corpo. Mas tão logo se quisesse levar adiante esse princípio, tomando-o possivelmente como princípio básico da sociedade, ele prontamente se revelaria como aquilo que é, vontade de negação da vida, princípio de dissolução e decadência. Aqui devemos pensar radicalmente até o fundo e guardamo-nos de toda fraqueza sentimental. A vida mesma é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo e mais comedido, exploração. Mas por que empregar sempre essas palavras, que há muito estão marcadas de uma intenção difamadora? Também esse corpo no qual, conforme supomos acima, os indivíduos se tratam como iguais, e isso ocorre em toda a aristocracia sã, deve, se for um corpo vivo e não moribundo, fazer a outros corpos tudo o que os seus indivíduos se abstêm de fazer uns aos outros, terá de ser a vontade de poder encarnada, quererá crescer, expandir-se, atrair para si, ganhar predomínio, não devido a uma moralidade ou imoralidade qualquer, mas porque vive, e vida é, precisamente, vontade de poder. Em nenhum outro ponto, porém, a consciência geral dos europeus resiste mais ao ensinamento,
Em toda parte, sonha-se atualmente, inclusive sob roupagem científica, com estados vindouros da sociedade em que deverá desaparecer o caráter explorador. A meus ouvidos, isso soa como alguém que prometesse inventar uma vida que se abstivesse de toda a função orgânica. A exploração não é própria de uma sociedade corrompida ou imperfeita e primitiva. Faz parte da essência do que vive, como função orgânica básica. É uma consequência da própria vontade de poder, que é precisamente vontade de vida. Supondo que isto seja uma inovação como teoria, como realidade é o fato primordial de toda a história. Seja-se honesto consigo mesmo até esse ponto. 260. Numa perambulação pelas muitas morais, as mais finas e as mais grosseiras que até agora dominaram e continuam dominando na Terra, encontrei certos traços que regularmente retornam juntos e ligados entre si, até que finalmente se revelaram dois tipos básicos, e uma diferença fundamental sobressaiu. Há uma moral dos senhores e uma moral de escravos. Acrescento de imediato que em todas as culturas superiores e mais misturadas aparecem também tentativas de mediação entre as duas morais, e com ainda maior frequência confusão das mesmas e incompreensão mútua, por vezes inclusive dura coexistência, até mesmo num homem, no interior de uma só alma. As diferenciações morais de valor se originaram ou dentro de uma espécie dominante, que se tornou agradavelmente cônscia de sua diferença em relação à dominada, ou entre os dominados, os escravos e dependentes de qualquer grau. No primeiro caso, quando os dominantes determinam o conceito de bom, são os estados de alma elevados e orgulhosos que são considerados distintivos e determinantes da hierarquia. O homem nobre afasta de si os seres nos quais se exprime o contrário desses estados de elevação e orgulho. Ele os despreza. Note-se que nesta primeira espécie de moral, a oposição bom e ruim significa tanto quanto nobre e desprezível. A oposição bom e mal tem outra origem. Despreza-se o covarde, o medroso, o mesquinho, o que pensa na estreita utilidade, assim como o desconfiado com seu olhar obstruído, o que rebaixa a si mesmo, a espécie canina de homem que se deixa maltratar, o adulador que mendiga e, sobretudo, mentiroso. É crença básica de todos os aristocratas que o povo comum é mentiroso. Nós, verdadeiros, assim se denominavam os nobres na Grécia Antiga. É óbvio que as designações morais de valor, em toda parte, foram aplicadas primeiro a homens e somente depois, de forma derivada, a ações. Por isso é um grave equívoco quando historiadores da moral partem de questões como por que foi louvada a ação compassiva? O homem de espécie nobre se sente como aquele que determina valores. Ele não tem necessidade de ser abonado, ele julga. O que me é prejudicial em si. Sabe-se como o único que empresta honra às coisas, que cria valores. Tudo o que conhece de si, ele honra. Uma semelhante moral é glorificação de si. Em primeiro plano está a sensação de que plenitude, de poder que quer se transbordar, a felicidade da tensão elevada, a consciência de uma riqueza que gostaria de ceder e presentear. Também o homem nobre ajuda o infeliz, mas não ou quase não por compaixão, antes por um ímpeto gerado pela abundância de poder. O homem nobre honra em si o poderoso e o que tem poder sobre si mesmo, que entende de falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e venera tudo que seja rigoroso e duro. Um coração duro me colocou Votan no peito, diz uma velha saga escandinava, uma justa expressão poética da alma de um orgulhoso viking. Uma tal espécie de homem se orgulha justamente de não ser feito para a compaixão. Daí o herói da saga acrescentar, em tom de aviso, que quem, quando jovem, não tem o coração duro, jamais o terá.
Os nobres e bravos que assim pensam estão muito longe da moral que vê o sinal distintivo do que é moral na compaixão, na ação altruísta ou no desinteressantement, desinteresse, a fé em si mesmo, o orgulho de si mesmo, uma radical hostilidade e ironia face à abnegação. 165, nota. Pertencem tão claramente à moral nobre quanto um leve desprezo e cuidado ante as simpatias e o coração quente. São os poderosos que entendem de venerar, esta é a sua arte, o reino de sua invenção. A profunda reverência pela idade e pela origem, todo o direito se baseia nessa dupla reverência. A fé e o preconceito em favor dos ancestrais e contra os vindouros são algo típico da moral dos poderosos. E quando, inversamente, os homens das ideias modernas creem quase instintivamente no progresso e no porvir e cada vez mais carecem do respeito pela idade, já se acusa em tudo isso a origem não nobre dessas ideias. O que faz uma moral dos dominantes parecer mais estranha e penosa para o gosto atual, no entanto, é o rigor do seu princípio básico, de que apenas frente aos iguais existem deveres, de que frente aos seres de categoria inferior, a tudo estranho alheio, pode-se agir ao bel prazer, ou como quiser o coração, e, em todo caso, além do bem e do mal. Aqui pode entrar a compaixão e coisas do gênero, a capacidade e o dever da longa gratidão e da longa vingança, as duas somente com os iguais. A finura na retribuição, o refinamento no conceito de amizade, uma certa necessidade de ter inimigos como canais de escoamento, por assim dizer, para os afetos de inveja, agressividade, petulância, no fundo, para poder ser bem amigo. Todas essas são características da moral nobre, que, como foi indicado, não é a moral das ideias modernas, sendo hoje difícil percebê-la, portanto, e também desenterrá-la e descobri-la. É diferente com o segundo tipo de moral, a moral dos escravos. Supondo que os violentados, oprimidos, prisioneiros, sofredores, inseguros e cansados de si moralizem, o que terão em comum nas suas valorações morais? Provavelmente uma suspeita pessimista face a toda a situação do homem. Achará a expressão talvez uma condenação do homem e da sua situação. O olhar do escravo não é favorável às virtudes do poderoso, é cético e desconfiado, tem finura na desconfiança frente a tudo bom que é honrado por ele, gostaria de convencer-se de que nele a própria felicidade não é genuína. Inversamente, as propriedades que servem para aliviar a existência dos que sofrem são postas em relevo e inundadas de luz. A compaixão, a mão solícita e afável, o coração cálido, a paciência, a diligência, a humildade, a amabilidade recebem todas as honras. Pois são as propriedades mais úteis, no caso, e praticamente os únicos meios de suportar a pressão da existência. A moral dos escravos é essencialmente uma moral de utilidade. Aqui está o foco de origem da famosa oposição bom e mal. No que é mal se sente poder e periculosidade, uma certa terribilidade, sutileza e força que não permite o desprezo. Logo, segundo a moral dos escravos, o mal inspira medo, segundo a moral dos senhores, é precisamente o bom que desperta e quer despertar medo, enquanto o homem ruim é sentido como desprezível. A opressão chega ao auge quando, de modo consequente à moral dos escravos, um leve aro de menosprezo envolve também o bom dessa moral. Ele pode ser ligeiro e benévolo, porque em todo caso o bom tem de ser, no modo de pensar escravo, um homem inofensivo, é de boa índole, fácil de enganar, talvez um pouco estúpido, ou seja, um bom homem. Onde quer que a moral dos escravos se torne preponderante, a linguagem tende a aproximar as palavras bom e estúpido.
Uma última diferença básica: o anseio de liberdade, o instinto para a felicidade e as sutilezas do sentimento de liberdade pertence tão necessariamente à moral e moralidade escrava quanto à arte e entusiasmo da veneração, da dedicação, sintoma regular do modo aristocrático de pensamento e valoração. Com isso, pode-se compreender por que o amor-paixão, nossa especialidade europeia, deve absolutamente ter uma procedência nobre. É notório que ele foi invenção dos cavaleiros poetas provençais, aqueles magníficos e inventivos homens do gue saber, Gaia ciência, aos quais a Europa tanto deve, se não deve, ela mesma.